tenho uma mensagem no coração para falar com vocês hoje. Eu quero falar sobre sonhos. E para isso quero convidá-los a lermos Gênesis 37. Gênesis 37 começa a narrativa de uma parte da biografia de José. E quando se fala em sonhos, é impossível a gente não pensar em José. Dentre muitas pessoas que sonharam, José é a referência mais usada para a gente falar sobre sonhos. E foi justamente José que veio ao meu coração essa semana, quando Deus despertou esse tema no meu coração, e Deus já começou a ministrar ao meu coração algumas coisas acerca dos sonhos. E eu quero falar com vocês sobre isso, sobre marcas de um sonho na vida de uma pessoa. Capítulo 37 de Gênesis, verso 5. Vamos ler apenas o verso 5, mas ao longo da mensagem eu também quero recorrer com vocês a outras passagens bíblicas para a gente entender o que Deus tem para a gente hoje. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Amém. As marcas de um sonho na vida de alguém, elas nem sempre são apenas marcas de leveza, são apenas marcas boas. Nem tudo na vida de um sonho que você tem vai ser facilidade. Nem tudo para que você conclua e realize os seus sonhos vão ser coisas que você tire de letra. E a gente, quando olha para a vida de José, já começa a perceber isto. A gente percebe que ele tem uma certa insatisfação dos seus irmãos, no seu grupo familiar, porque o seu pai tem uma certa predileção a ele em relação aos outros filhos. Não se sabe se essa predileção é apenas por sua mãe ser a preferida de seu pai, uma vez que ele tinha mais de uma mulher, Jacó, ou porque também José fazia por ser um filho mais querido por seu pai. A verdade é que as duas coisas são, elas são compreendidas na Bíblia. Raquel, mãe de José, era sim a mulher preferida de Jacó. Mas, por outro lado, a gente percebe que José agrada ao pai. Que José tem comportamentos que faz com que o pai tenha confiança nele. E é lógico que também é discutido a possibilidade de José ser um X9 dentro de casa. Dele ser um cara que está entregando os irmãos o tempo todo. O fofoqueiro da casa. Mas eu não quero olhar José com esse tipo de prisma. Eu quero ver José como o filho que se destaca diante do pai porque agrada ao pai, porque ganha a confiança do pai. Inclusive, quando ele é vendido pelos irmãos, o pai o mandou vigiar os irmãos para que ele trouxesse notícias do que é que os irmãos estavam fazendo. Isso já nos dá aqui a ideia de que, possivelmente, os irmãos de José decepcionavam o pai, muitas vezes. Muitas vezes os irmãos dele já tinham decepcionado o seu pai por comportamento ruim. E isso vai fazendo com que o pai perca confiança no filho. E aquilo que não poderia acontecer, acontece. A confiança é perdida. E a gente sabe que confiança é uma coisa
que você precisa zelar por ela. Tá? Você sempre vai ter confiança das pessoas que estão ao teu lado. Seja do teu patrão, seja dos teus pais, seja dos teus irmãos, seja do teu namorado, da tua esposa, do teu marido, do teu amigo, do teu pastor, do teu líder ou do teu liderado. Zele para não quebrar essa confiança. Se você errar com essas pessoas, corrija da forma mais digna possível, assumindo o erro, mostrando que você está realmente, que você entendeu realmente que você falhou e que você precisa do perdão dessas pessoas, para que você não se torne uma pessoa sem crédito, para que a sua palavra não se torne uma palavra que seja necessário um José para te olhar, para confirmar as tuas obras, mas que a tua palavra seja uma palavra de peso. Quando você diga que tenha peso a tua palavra entre aqueles que você vive e entre, inclusive, Deus. A Bíblia diz no livro de Jó, se não me engano, capítulo 24, que aquele que se humilha a Deus, aquele que deixa para trás o orgulho, a prepotência, aquele que se rende, se entrega a Deus, se quebranta diante de Deus, quando orar a Deus e quando falar acerca de alguma coisa, o que ele falar será firme. E diz no livro de Jó, determinando tu algum negócio, acontecerá, ser-te-á firme. Deus por tua causa, é a palavra que está sendo dirigida a Jó, Deus por tua causa livrará até o que não é inocente. Ó Jó, foi o que Deus mandou um dos amigos de Jó falar para ele. Então Deus também conta com a nossa palavra, Deus também vive conosco, e se a nossa vida com Deus é uma vida relacional, Deus também precisa confiar na gente. A gente também precisa ver se nós estamos diante de Deus com a necessidade sempre de um José para nos observar se a gente vai mesmo fazer o que deve fazer ou não, ou se a gente não precisa de um José na vida, se a gente faz o que é preciso fazer e se as pessoas podem confiar na gente. E eu digo para você que não importa se a sua confiança foi quebrada, onde quer que ela tenha sido quebrada. Nem sempre é tão fácil, nem sempre é tão rápido, mas sempre será possível você recobrar a confiança de alguém. Talvez não mais próximo deste alguém, mas talvez por meio de um testemunho que venha e diga: o fulano mudou, a fulana mudou. Agora, quando ele fala, é verdade. Agora, quando ela fala, é verdade. José serve como esse ponto de certeza para os seus pais. Ele tem, então, por conta desta função e missão que o seu pai dá a ele, um pouco de aversão dentro de casa. Mas quando Deus olha para José, Deus resolve traçar um plano na vida deste homem. E o sonho que José tem não é um sonho humano, era um sonho espiritual. Por que um sonho espiritual? Porque se cumpriu. E porque José não foi em busca daquilo. Ele sonhou. O seu sonho é que os seus pais se curvam diante dele e os seus irmãos também. É um sonho simples, mas é um sonho espiritual. Agora, e os meus sonhos, pastor? E os sonhos que eu tenho, que eu construo?
podem ser concluídos? Também podem. Deus também tem despertado a gente, e nem sempre por um meio espiritualmente falando, fora do normal, como foi José, que sonhou de noite e acordou de manhã, cheio de angústia ou talvez de excitação por aquele sonho, para contar para as pessoas. Deus pode usar outros meios, Deus pode simplesmente fazer você acordar um dia e idealizar algo para a tua vida, e isso se tornar um sonho do seu coração. E os sonhos, eles não têm limites, e eles também não têm tamanho. Para algumas pessoas, o sonho de suas vidas é uma casa própria. Para outros, pode ser um carro, pode ser um relacionamento, pode ser o marido para algumas mulheres, ou a esposa para alguns homens. Percebam que os sonhos, eles podem ser diversos. A gente está aqui numa sala com algumas pessoas, muitas pessoas nos assistindo na live, e o seu sonho pode ser totalmente distinto dos demais que estão aqui. E eu creio que, na verdade, cada um aqui tem sonhos distintos para si. Mas quais são as marcas quando a gente olha para a Bíblia, para o plano de Deus sobre os sonhos que Deus nos dá? Primeiro delas é o alto custo que os sonhos possuem. A Bíblia diz que quando José sonha, as pessoas passam a odiá-lo ainda mais. Então, se você não tem sonhos, eu digo para você hoje, comece a sonhar. Não para ser odiado, mas pelo fato de que o sonho enobrece alguém. Pelo fato de que o sonho te faz despertar de manhã e buscar um alvo. Pelo fato de que o sonho te faz mudar a mente, te faz mudar de atitude, te faz se preparar para o amanhã. Os sonhos, um sonho que você tenha para realizar daqui 20 anos pode te ajudar a você manter uma vida saudável fisicamente, para que quando você chegue daqui 20 anos você tenha saúde. Então, ouse, tenha vontade, tenha desejo de sonhar. Agora, saiba que todo o sonho tem um alto custo na vida. Essa semana eu estava lendo a história de um garoto de Teixeira de Freitas, na Bahia. Uma cidade... A Ellen está aí? É sua cidade, Ellen? Cidade da Ellen, 100 quilômetros de Salvador aproximadamente. 1000 quilômetros? Então eu tirei um 0 da matéria que eu estava lendo. Teixeira de Freitas. Nos arredores da cidade, na área rural da cidade, um garotinho brincando com a sua bicicleta pelas ruas, velha, bicicletinha velha. O sonho do garoto era ter uma bicicleta nova. Ele tinha dito para a mãe dele: mãe, eu tenho sonho de ter uma bicicleta ou um cavalo novo. E a mãe dele disse: filho, esse seu sonho é muito difícil para a gente, porque eu não tenho condições de comprar a bicicleta. Há algumas semanas atrás, passou um grupo de ciclistas fazendo uma trilha na região e eles tiveram um incidente e um deles quebrou o pedal. E encontraram um menino na rua, ou o menino encontrou eles parado, tentando resolver o problema do pedal. O menino com a bicicletinha velha olhou para eles e disse: o que vocês estão precisando? Ele disse: não, a gente quebrou o pedal. O menino falou assim: pegue o pedal da minha. Vocês vão para muito longe? Vamos para longe. Pegue o pedal da minha. E quando eles falaram podemos, e pegaram o pedal da dele, quiseram pagá-lo. Ele disse: não, deixe, Deus dá em dobro. Ele usou essa frase. E aqueles homens consertaram a bicicleta deles com o pedal do menino, deixaram ele com a bicicleta que já era velha, mais ruim ainda, mais arruinada ainda, e foram embora. Semana seguinte, voltaram com uma bicicleta zero em cima de um carro para o menino,
com o carro cheio de cesta básica, suprimento para aquela família, e abençoaram a vida do menino, e o sonho dele se realizou. O alto custo, qual foi, pastor? Foi ele ter que abrir mão do que era ruim já, para ajudar alguém. E aquilo mudou a história da vida do menino, aquele menino ficou famoso, e a verdade é que ele estava, eu li num site, mas aquele menino foi para outras matérias telejornalísticas, e perceba o quanto muda, mas também o quanto custa sonhar. Sonhe sabendo que o custo de um sonho pode ser alto, mas vai valer a pena no dia da realização do sonho. José sabe que contar para os seus irmãos vai promover uma inveja ainda maior, porque os seus irmãos já têm dele uma certa inveja, uma certa raiva. Ele tinha uma túnica que o seu pai tinha feito, uma túnica que o diferenciava, uma túnica que os irmãos não tinham. E isso também promove ciúme, e José sabe que agora este sonho vai promover e vai existir um alto custo nele. Seja qual for o custo da realização do teu sonho, se não for o pecado, vá em busca dele. Se não for algo ilícito à luz da palavra de Deus, vá em busca do teu sonho. Por mais que ele custe. Porque se ele custar muito, a realização dele custará mais ainda. Amém? Se o valor for alto do que você se dispor para viver o sonho, o valor da realização será muito mais alto. O valor de um pedalzinho era alto para o menino, mas o valor da bicicleta nova era muito mais alto do que um pedalzinho velho, de uma bicicleta velha cair nos pedaços. A segunda coisa que a gente vê aqui, marca de um sonho, é que um sonho requer prontidão para sair da zona de conforto. Você quer sonhar? Esteja pronto para sair da zona de conforto. E você me diz assim, pastor, o que é zona de conforto? Que é uma palavra tão corriqueira nos últimos anos. Zona do conforto seria você caminhar por um caminho diferente daquele que você caminha sempre. Ou é o antônimo, né? Do caminho corriqueiro, do caminho conhecido. Zona de conforto é a rotina. Zona de conforto é a gente esperar cair do céu. Zona de conforto é a gente achar que dá para viver a vida inteira sendo alvo de auxílio de alguém. Seja esse o governo, seja esse um amigo, um parente. Isso é zona de conforto, é você se acomodar. E é você dizer assim, não, está tudo certo. E é claro que ajudas são boas. Se a gente não tiver pessoas que nos ajudem na caminhada, a gente não chega a lugar nenhum. As ajudas são boas, mas você não pode se acomodar nas ajudas, aos auxílios. Você quer sonhar e quer realizar sonho, esteja pronto para sair da zona de conforto, fazer coisas além das tuas forças. Além daquilo que você está acostumado. Israel herdou a terra de Canaã, a terra prometida. Mas antes deles herdarem, eles tiveram que atravessar o rio Jordão. E o Senhor disse para Josué, naquele dia anterior a eles atravessarem o rio, chame os israelitas, mandem eles seguirem a arca, e mandem eles se distanciarem da arca, porque o caminho que eles vão passar amanhã, eles nunca passaram antes. Porque eles ficaram 40 dias, gente, vivendo uma rotina. Eles sabiam de cor como era o deserto. São 40 anos que eles viveram
caminhando em redor daquele deserto, em volta de Canaã, num deserto, 40 anos. Eles sabiam de tudo sobre deserto, eles entendiam de tudo. Quando eles vão viver o upgrade da vida, Deus diz assim: agora vocês têm que se preparar, porque a caminhada agora é diferente, vocês não conhecem ela. Vai ser uma caminhada pode ser que seja mais dura, porque quando eles chegaram na beira do Jordão, era época de cheia, não podia ser atravessado. Olha aí, eles já viram uma impossibilidade. No deserto, por mais difícil que fosse, tinha sombra e tinha fogo, estava tudo certo. E tinha maná, então a gente vive, porque vamos ficar aqui no deserto, né? Deus está sustentando, tem a sombra, tem o fogo à noite que ilumina e aquece, a sombra que ameniza o calor, tem o pão que a gente tem todo dia, a semente do coentro para fazer. Então vamos ficar tranquilo. Aí Deus disse assim: não, eu vou levar para vocês para um outro lugar. Um lugar que eu fiz Abrão sonhar. Vocês vão entrar nessa terra, agora é o tempo de entrar. Só que é o seguinte: entendam que para chegar nela agora, esse estágio final, o caminho é desconhecido. E no caminho desconhecido, você tem que estar olhando para uma direção, você tem que estar olhando para a arca, que é Cristo, que é a representação de Jesus, que estava sendo carregada pelos sacerdotes, que também representam Cristo, a ordem sacerdotal. E vocês vão passar pelo meio do mar, pelo meio do rio Jordão. E quando vocês chegarem diante desse rio, esse rio vai estar mostrando o quê? A impossibilidade total de se entrar no sonho. Mas tem uma coisa: quando os pés daquele que é a representação de Cristo tocar nas águas, as águas da impossibilidade vão se juntar num montão e vão parar, e vocês vão ter a capacidade de atravessar o rio a pés enxutos. Vocês não vão molhar nem o pé. Sabe por quê? Porque vocês estão sonhando de olho na arca que é Cristo. Porque vocês estão sonhando seguindo aos sacerdotes, que é a especificação de Jesus. E que quando Ele estiver na frente, vocês vão poder vencer a impossibilidade. Sabe o que aconteceu? Dito e feito. Quando Jesus veio à terra para Ele poder nos levar a Deus e nos fazer viver sonhos de impossibilidade, a primeira grande impossibilidade que Jesus encontrou foi o rio da morte, mas Ele pisou no rio da morte, venceu este rio e essas águas se pararam, e hoje a gente pode pisar neste rio a pés enxuto e ela não fazer o dano que fazia no passado, porque a nossa vida está segura em Cristo. A gente pode chegar no sonho por meio de Jesus. A gente pode chegar na realização desses sonhos. Esteja pronto para sair da zona de conforto. Esteja pronto para seguir um caminho que você nunca seguiu. Se Deus estiver te chamando para fazer algo que você nunca fez, faça. Deus vai te honrar e vai abençoar a sua vida. Terceira coisa e terceira marca dos sonhos é que os sonhos não podem alterar a origem boa e humilde de alguém. E os golpes que se vivem num sonho não podem alterar a origem. Não podem alterar o que Deus promoveu na sua vida. Gênesis capítulo 50, verso 19 e 21. José já era governador há alguns anos. Há mais de 17 anos governando no Egito. Porque a Bíblia diz em Gênesis 47 e 28 que Jacó, pai de José, viveu 17 anos no Egito. Isso quer dizer que José já era governador por mais de 17 anos. E aí lá no capítulo 50, verso de número 19, a declaração de José para os seus irmãos era: José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e os falou amavelmente.
Um sonho não é uma exaltação em si para uma vida. Você diz assim, pastor, eu quero sonhar. Eu sonho ser grande, para um dia eu poder triunfar diante daqueles que me humilharam. Para com isso. O sonho é muito maior do que isso. A realização de um sonho segundo Deus, ela serve para exaltar o próprio Deus. José não tripudiou sobre os irmãos quando esteve lá no governo. Quer saber? José nem quis fazer com que o sonho fosse cumprido na íntegra, porque a gente vê que os irmãos de José se dobraram diante dele, mas a Bíblia não diz que o seu pai Jacó se dobrou diante dele, nem Raquel. E José podia querer dizer, agora vocês precisam se dobrar diante de mim, papai e mamãe, para que o sonho se cumpra. Não, não é isso que está em jogo. O que está em jogo é que o sonho de José não é humilhar a ninguém, mas é exaltar o próprio Deus. O sonho que você precisa entender que Deus tem para a sua vida não é a respeito de você ser elevado, exaltado e abençoado, embora Deus queira nos elevar, nos exaltar e nos abençoar. Mas não é só para isso, para que a gente desqualifique alguém. Quando você viver os seus sonhos, não se esqueça, não tripudie sobre aqueles que foram lá atrás um estorvo na tua vida, sobre aqueles que não te ajudaram quando você achou que deveriam te ajudar. A verdade é que José mostra que essas pessoas são até um propósito de Deus. José mostra que esta falta de ajuda, de compreensão, de amizade, de companheirismo dos irmãos foi bom. Se não tivesse acontecido isso, ele não teria vivido os sonhos. Então a verdade é que as dificuldades que a gente vive, muitas delas são para o bem. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus. E você precisa crer nisso. Ah, pastor, eu tive a ajuda de alguém que eu esperava que me ajudasse negada. Essa pessoa parece que não quer me ajudar. Se tranquilize, porque Deus usa até esses caminhos para revelar que Ele é um Deus que faz pelos caminhos e pelo meio dele. Todas as coisas cooperam para o bem dos que são chamados, para o bem dos que amam a Deus. E é nesta palavra que eu estou crendo, e é nesta palavra que você tem que estar seguro. Está cooperando a tua vida hoje, é a cooperação que está havendo de Deus para o fim que Ele deseja para você. Agora não deixe alterar a sua personalidade, a sua origem. José é um cara generoso. Ele vai para a casa de Potifar, o capitão da guarda de Faraó, e ele é uma pessoa benquista, todo mundo o quer bem. Ele vai da casa para a prisão, e ele é um cara que todo mundo gosta. Na casa de Potifar, a Bíblia diz que José era uma pessoa que se destacava. Na prisão, a Bíblia diz que José fazia tudo o que se fazia na prisão, inclusive a chave da prisão ele tinha na mão. Para qual tipo de prisioneiro que um carcereiro dá a chave da cela? Para aquele que tem a origem preservada, a origem da bondade de Deus. A tua origem muda. A tua origem muda as coisas. Então você fala assim, mas eu lido com gente má, eu preciso ser mal também. Não. Se você lida com gente má, mantenha a sua origem. Você nasceu de novo, você nasceu de Cristo, e nós somos o reflexo do amor de Cristo nessa terra. É isso que José nos ensina. Ele está rodeado de gente odiosa, de gente trapaceira, de gente que está tentando lhe fazer o mal, mas o seu coração continua bom. Quando ele chegou no governo, ele poderia se vingar da mulher de Potifar, ele poderia se vingar do próprio Potifar, ele poderia se vingar do copeiro do rei que não o ajudou, porque o padeiro morreu, né? Porque ninguém se lembrou dele. Ele poderia se vingar dos irmãos.
Ele poderia se vingar dos midianitas que tinham vendido ele, comprado ele, vendido. Ele poderia se vingar de um monte de gente. Gente, quem vive sonhos de Deus não tem tempo para ficar perdendo em pensar em quem ele vai se vingar, se ele tem pessoas para salvar, em quem ele vai prejudicar ou matar ou destruir, se ele tem gente para edificar e para construir na vida delas. José está dizendo: Deus me preservou para a salvação de muitas vidas, é para isso que Deus me preservou, é para isso que Deus me abençoou. Então perceba que os propósitos de um sonho no seu coração tem que ser muito mais, não perca isso de vista. Porque você pode ter na caminhada pessoas que te arruinam, que falem o mal de você, que tentam destruir a tua vida. Saiba de uma coisa, sacode o pó da tua roupa e siga, porque existem muitos a quem você precisa construir. Existem muitos que Deus está levantando e está preparando para você ajudar, para você edificar, para você salvar e fazer a diferença neles. E o quarto e última marca dos sonhos é que os sonhos não podem alterar a consciência de que Deus é a base de todo sonho. Capítulo 45, versículo 8 do livro de Gênesis. A Bíblia nos diz assim: assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez o administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa ao meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Não perca a consciência de que toda a realização dos sonhos, idealização dos sonhos, elas provêm de Deus. Os irmãos de José estão com medo porque agora ele tinha se revelado. E eles estão sem saber o que fazer. Eles dizem: não fiquem com medo, porque sabe que quem fez tudo isso foi Deus. Você vai realizar os seus sonhos? Eu creio que sim. Você crê que sim? Amém? Eu creio que eu vou realizar os meus sonhos em Deus. Agora, não perca essa consciência de que quando você realizar, você precisa entender que a atribuição a Deus é o propósito maior. Os irmãos estão boquiabertos olhando José com aquele poder, com aquela honra, com aquela glória. E José disse: foi Deus. Eles estão olhando e dizem: será que foi o tratamento diferente que você teve dos pais? Será que foi porque você era filho da Raquel? Será que você foi porque você teve a túnica? O que é que foi? O que é que foi, José? Será que foi você foi mais bonitinho que a gente? Mais bonzinho que a gente? O que é que foi? José está dizendo: foi Deus. Sabe, as vantagens da tua vida, elas não serão a garantia e não são a garantia da tua bênção. A garantia da tua bênção é Deus. A garantia da nossa bênção é Deus. A garantia da nossa vitória e da realização dos nossos sonhos não são outra coisa senão Deus. Tudo é nele. Tudo é para Ele. Então creia nisso, que é o Senhor quem estabelece. A Bíblia diz: o querer e o efetuar são de Deus. Ele tanto quer quanto Ele promove. Ele tanto quer quanto Ele dirige as coisas para serem. Porque Ele é o Deus que nos ajuda a sonhar. Qual é o teu sonho? Ou quais são os sonhos da sua vida? Eu creio que nos dias mais difíceis da vida de José, eu creio que a realização deste sonho aqui, concretizado, cheio de risos, de dentes à mostra, foi uma parte. Mas eu creio que em dias difíceis, no calabouço, na cadeia, José precisou se lembrar de que havia um Deus
que lhe tinha dado o sonho. Imagine esse cara dentro de no meio, eu não sei como é que transportaram José de onde ele vivia para o Egito. A Bíblia diz que os midianitas, eles carregavam nos camelos especiarias, coisas de valor, e José foi com eles. Então eu não sei se José foi carregado num camelo ou numa carroça atrás, dentro de uma jaula, dentro de um gradil. Eu não sei se ele estava amarrado, mas a verdade é que esse cara que teve um dia sonhos brilhantes, viveu tempos em que ele olhou e disse: é impossível viver esses sonhos. É possível que você esteja aqui hoje ou nos assistindo por essa live dizendo: é impossível viver os meus sonhos. E eu digo para você: volte os teus olhos para o Deus dos teus sonhos hoje, para o Deus que despertou no seu mais profundo ser, no seu íntimo, o desejo de viver, o desejo de sonhar, o desejo de concretizar esses sonhos. José vive isso, essa decepção nessa caminhada para o Egito. Chega lá, as coisas melhoram um pouco na casa de Potifar, mas ele ainda é um escravo. Mas mesmo assim ele é um escravo honrado. Potifar chama ele e diz assim: olha, você vai ser encarregado de tudo aqui, você só não vai ter poder sobre a minha mulher, sobre o resto, porque talvez ele tenha dito: nem eu tenho sobre ela, então você também não vai ter. Mas do resto você está encarregado de tudo, José. E do dia para a noite José vê a casa caindo. E é como se os sonhos, as forças dos sonhos, quisessem ir embora. Agora, tem um texto na Bíblia de quando José estava na casa de Potifar, que a Bíblia diz, capítulo 39, verso 2 de Gênesis: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Essa garantia fez José chegar onde chegou. O que faz você chegar na realização é a garantia, é você olhar que Deus é contigo, que Ele está contigo. Porque hoje eu estou falando sobre sonhos e talvez você olhe para si e diga: pastor, não tem sentido nenhum pensar em realização de sonhos hoje no estado em que eu estou vivendo e no estágio da vida em que eu estou vivendo. Mas eu quero te dizer, hoje Deus nos trouxe aqui para que a gente passe a olhar na perspectiva do verso 2 do capítulo 39. Deus estava com José e o prosperava. Aleluia. Será que você consegue crer que Deus te trouxe aqui para dizer: estou contigo e na realização desta caminhada, destes sonhos, e é a minha presença quem vai garantir a tua vida, o teu renovo, a tua renovação? Você crê nisso? Vamos nos levantar diante de Deus. Eu quero orar com você. Eu não sei se hoje de manhã você quer consagrar os teus sonhos diante de Deus mais uma vez. Eu não sei se você está precisando de renovo. Eu não sei se você deseja vir ao altar, renovar os seus sonhos, renovar as suas forças diante de Deus, enquanto a Samara sola: vitorioso és, na tempestade estás. Eu creio que enquanto ela está solando aqui, Deus está renovando nosso coração hoje, renovando no nosso coração as forças de que Ele nos fará realizar os sonhos, de que Ele nos fará chegar onde Ele determinou que nós cheguemos. Se você deseja hoje vir ao altar, pode sair do seu lugar e venha ao altar, renovar as tuas forças.
renovar os teus sonhos em Deus, renovar a tua vida, a tua esperança, porque Deus nos trouxe aqui hoje de manhã para dizer que os sonhos são possíveis nele, para dizer que as marcas de um sonho na vida de quem está sonhando em Deus é a realização. A maior marca não serão as decepções, não serão as traições, não serão as angústias, não serão as afrontas, mas vai ser a realização, a concretização desses sonhos. Em nome de Jesus, eu profetizo isso. Qual é o sonho do teu coração? Aleluia, vamos orar diante de Deus. Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós ministramos ao coração dos teus filhos o renovo, Deus, para a realização. Ministramos, Senhor, que as portas sejam todas abertas, que Tu se mostre aqui presente, Senhor, ao coração deles. Abrace-os nesta manhã, para que eles não só sintam, para que eles não só percebam lendo a Tua palavra, mas que eles sintam o Teu abraço de companhia nesta caminhada. Senhor, eu declaro como ministro da Tua palavra a realização dos sonhos na vida e na história desta família, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu peço o Teu fortalecimento sobre esta casa, sobre esta família, sobre estes corações, sobre estes sonhos, e em nome de Jesus, Senhor, eu os declaro, Deus, em nome de Jesus, renovados. Eu os declaro, Senhor, fortalecidos para a realização dos sonhos do seu coração. Senhor, e declaro que não serão, ó Deus, as marcas de injustiça, que não serão as marcas de decepção, que não serão as marcas de traição, mas serão as marcas da conquista do Senhor, que viverão sobre esta casa e sobre esta família. Eu declaro isto no nome de Jesus. A todas as pessoas que estão conosco, Senhor, online, eu declaro, Senhor, a realização, ó Pai. Eu declaro, Deus, as vitórias do Senhor. Eu declaro as bênçãos do Senhor sobre eles. Eu declaro, Senhor, a Tua bênção sobre a Tua igreja presente aqui. O renovo, Senhor, a resposta do Senhor, a presença do Senhor, a vitória do Senhor, eu declaro, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro nesta manhã, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, sejam quais forem, Senhor, as lágrimas que foram derramadas, nós já estamos olhando para o dia do riso, nós já estamos contemplando o tempo da bonança, o tempo da bênção, o tempo da concretização daquilo que o Senhor colocou no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Vitorioso és, na tempestade estás. Cante a Jesus, cante para Jesus. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso. Levante a sua mão comigo, levante a sua mão comigo. A graça de Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todas as nossas vidas, seja sobre os nossos sonhos, para renová-los e para concretizá-los. Seja conosco esta semana, seja conosco ao acordar e ao dormir, seja com todos nós e juntos digamos: vamos em paz em nome de Jesus. Deus te abençoe.